Olá, eu sou Celso Frateschi e vim aqui para conversar um pouquinho, trocar ideias com vocês a respeito de cultura, de arte e de utopias. Então, eu nasci aqui na Lapa, né, na rua Engenheiro Albertin. Meu pai era dono de uma olaria, um lance familiar, né, aproveitando o barro do Tietê, veja só. Né? E ele fazia os seus tijolos, a gente morava perto da várzea do Tietê, o Tietê não era ainda retificado. Tinha os campos de futebol, que a gente brincava muito, tinha a própria olaria, que era um lugar bastante estimulante para uma criança rodar, os fornos, a pipa, o moinho, essa coisa toda. E fiquei lá até os 4 anos de idade. Então permaneci na Lapa, fomos para o Alto da Lapa. Mas foi uma época que ainda tenho reminiscências, tenho lembranças, imagens agradáveis. Né? Minha família era uma família que, como toda família italiana, acho que até a Segunda Guerra, tinha uma característica mais patriarcal. Né? Viviam coletivamente várias gerações. Né? E meu pai acabou fazia parte desse patriarcado, mas ele não era o patriarca era o meu bisavô, que eu mal cheguei a conhecer. Meu avô era um operário que trabalhava também aqui na Lapa, numa fabriqueta de bombas, que era de um tenente reformado que tinha participado da Segunda Guerra, sentou numa mina, perdeu uma parte da nádega e acabou se aposentando e montando essa fabriqueta que juntava todos os colegas. Na verdade, a fabriqueta era mais para juntar os amigos do que e sobreviverem, evidentemente, numa relação de trabalho muito diferente das que a gente vê agora. Mas muita reminiscência na infância. Fui para o Alto da Lapa, fiz meus estudos todos aqui na Lapa, né? Primeiro no Grupo Escolar Pereira Barreto, depois no Anhanguera, depois na Vila Anastácio, né? Onde, quando a gente já morava no Alto da Lapa, na City Lapa, aquele pedaço um pouco mais valorizado E foi na Vila Anastácio, no Colégio da Vila Anastácio, Alexandre von Humboldt, que eu comecei um pouco a minha atividade, tanto artística quanto política. Né? Na verdade, sempre tiveram juntas, né? Nunca foi uma coisa separada. Né? O que me iniciou um pouco para a política foi uma atividade de formação de público. Até que depois eu tentei, acho que a gente até conseguiu reproduzir um pouquinho quando eu fui secretário. Mas era um agente cultural fantástico, um produtor chamado Najib Elshman, que ia nas escolas e vendia os espetáculos do Paulo Altran. Né? E um dos espetáculos que eu vi foi, a gente viu grandes espetáculos com esse cara, o Godot com a Cacilda, o Édipo com o Paulo Altran, os meus irmãos já tinham me levado para ver o Zumbi, ou seja, foi um pouco essa proximidade do teatro, e do teatro que de alguma forma mexe com o ser humano de uma forma geral, como uma tragédia grega, ou como o Godot, né? Ou coisas que pegam fundo. Né? A gente começou, depois que o Najib fazia essa reunião de alunos para levar, para assistir essas peças e debater e ter concursos e tudo mais, a gente começou a fazer por conta e risco. Né? Me lembro que fui uma vez numa oficina e falei, eu queria 50 ingressos mais baratos. Né? E vendi esses ingressos na escola, acho que era do Galileu nessa época. E aí, assistindo, a gente debatia, debatendo, a gente debatia a situação que a gente vivia no país. Eu fui preso, eu estava fazendo o curso com 17 anos, foi uma prisão já bastante mais dura. Né? A gente fala prisão, mas acho que quando a gente fala prisão, a gente não tem ideia do que era. Não era uma prisão, era um lugar de sequestro. Né? Era um cativeiro que você era levado. Você não era preso oficialmente. Né? Você era sequestrado e levado para um cativeiro. As pessoas não têm muita ideia quando falam da ditadura. Ainda é uma coisa que, nessa distância histórica, acaba tendo um certo lado romântico e tudo mais, mas o cotidiano da vida na ditadura é muito ruim para todo cidadão, né? Que tem um mínimo de consciência do que está acontecendo ou que tem uma visão de mundo que é progressista, que é das pessoas serem felizes. Né? Desse grupo do Arena, olha só,
Fui preso eu, foi presa Denise, foi presa Dulce Muniz, foi preso Hélio Muniz, né? Foi preso Edelso Mostaço, o Boal foi exilado e a Eleni foi assassinada pela ditadura, né? Não é uma coisa, não é uma imagem de um filme, é concreto. Ela foi retirada do nosso convívio, foi para um cativeiro, numa prisão ilegal, e desapareceram com ela, né? Matar hoje é considerada, já é assumido que a ditadura matou. E assim foi com muita gente, né? Eu estou te falando de um pequeno grupo que fazia teatro. A gente não, né? Depois, a segunda vez que eu fui preso, que foi em 73, já aqui perto, aqui no Teatro São Pedro, buscaram a mim e a Denise no palco, né? O espetáculo foi interrompido pelo sequestro, porque a gente não era preso legalmente, a gente não era fichado logo no primeiro momento. No momento a gente ia para um lugar desconhecido, normalmente um quartel, né? Eu fui nesse RECMEC aqui que fica perto do Ibirapuera, que depois do lado dele foi construído o DOI-CODE, né? Antes existia a Operação Bandeirantes, que era uma operação mais tosca ainda, né? Financiada pelos empresários brasileiros, né? Que dava dinheiro para que juntasse esses torturadores e fizesse o trabalho sujo da própria ditadura, né? Então, sempre foi junto, né, essa coisa da política e do teatro. Mas eu resolvi ficar mais no teatro, até pela minha idade, pouca idade, né, e por não querer entrar na clandestinidade depois da prisão, né, porque uma vez preso, você tinha duas possibilidades, ou voltava a uma vida mais ou menos legal, né, normal, ou caía completamente na clandestinidade, aí não tinha mais volta mesmo. Eu, com os meus 17 anos, optei por manter uma vida mais legal, né? São momentos de extrema violência, mas que têm suas diferenças, evidentemente, né? Lá, claramente, foi um golpe militar que assumiu e que destituiu um governo legal, e que depois teve um golpe dentro do golpe que radicalizou com o ato institucional número 5, né? O golpe de agora tem uma coloração diferente, não menos violenta, né? E a tendência é que nós não estamos no fundo do poço, né? A coisa pode piorar, por exemplo, se o Bolsonaro for reeleito, não tenho a menor dúvida, porque daí vem o fascismo mais tosco e mais grotesco que ele tem se proposto e falado sem nenhuma papa na língua do que ele pretende fazer, né? Ele falou que ia destruir, né? A aparição dessa excrescência, que é o Bolsonaro, né, veio acompanhar, surgiu num caldo de cultura onde você tinha um antipetismo muito desenvolvido, principalmente pelos meios de comunicação de massa, né? O antipetismo patrocinado pela CIA, claramente, hoje está claro, né, com documentos, que o Moro é um agente estrangeiro no Brasil, né, e que proporcionou deu alimento para esse antipetismo que a mídia, de um modo geral, radicalizou. Portanto, ele, de alguma forma, ele foi... elegeram ele, né? Não dá para negar isso, mas ele conseguiu mexer, tanto a mídia quanto as propostas mais violentas dele, conseguiu mexer com o que existe de pior na gente, né? E volta e meia a gente se pega mesmo, nós mesmos, pegando que vontade de reagir no mesmo modo, né? E a gente fala, eu não posso me tornar ele, né? Que era a grande discussão que a gente tinha lá atrás com a luta armada, com a resistência armada. Quer dizer, eu não posso, até que ponto você, ao assumir essa luta, você não está se transformando naquele que é o seu inimigo, né? E agora você tem mais esse problema também, quer dizer, até que ponto você reagir com a mesma arma desse cretino, você não está se tornando esse cretino, né?
Isso eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. E aí é diferente, mas não menos perigoso e não mais violento, porque ele está conseguindo mexer com uma parte da alma de alguns brasileiros, né? Felizmente a gente está vendo uma reação muito forte do nosso lado, né? Que eu considero muito positiva, né? Que a gente não é essa gente, a gente não é essa violência. Eu tive essa felicidade de trabalhar. Eu fui filiado ao PT no começo, quando ele aconteceu. Depois teve um processo de refiliação e eu resolvi não me refiliar. Não porque discordava das regras gerais do PT, mas porque eu não tinha, dentro da minha disponibilidade de trabalho, a condição de estar trabalhando internamente dentro do partido. E eu achava que era esquisito eu simplesmente ter a carteirinha, não tem porquê isso. Mas sempre fui petista e todo mundo sabe isso publicamente, né? E participei de uma maneira bastante prazerosa e entusiasmada desse momento em que o PT estava se constituindo e construindo um projeto de país, né? A ideia, participar dessa primeira experiência pública que foi lá em Santo André, era uma convocação para falar, agora chegou a hora da gente realizar aquilo que a gente sempre brigou, por aquilo que a gente sempre brigou. E teve a felicidade de trabalhar junto com o Celso Daniel, que era um grande político, né, um grande prefeito, e que entendia a cultura de uma forma sistêmica, de uma forma intrínseca ao próprio governo, né? Ele achava que a gente só conseguiria mudar se mudasse a cultura e se mudasse também a cultura política, e que para mudar a cultura política era necessário se mudar os nossos modos culturais, né, os nossos modos de vida. Então, dando só um exemplo do Celso Daniel, para discutir um planejamento de bairro, traçado urbano, ele punha a gente na mesa para dizer o tamanho da calçada que tinha que ser para se estimular uma relação de vizinhança ou se estimular o trânsito pura e simplesmente, né? A avenida tem que ter essa largura aqui, quem que vai ficar de um lado, quem que vai ficar do outro da avenida, como é que isso vai se comunicar de novo. Então ele pensava a cidadania, pensava a cidade de uma maneira bastante interessante. Fora que tinha essa coisa da cultura pública, né, ser uma coisa importante, né, da cultura do público também, da coisa pública. Então, a gente teve a oportunidade de, antes de mais nada, reconstruir, né, o Teatro Municipal lá, fazer a Escola Livre de Teatro, fazer o Cine Carlos Gomes, fazer a Casa da Palavra, a Casa do Olhar, o Museu de Santo André, fazer todo o trabalho dos centros comunitários, ou seja, foi um trabalho muito intenso e que estava nesse projeto de país, esse projeto de sociedade, de cidade, que o PT trazia na sua construção. Na segunda gestão, a mesma coisa, e eu acho que a mesma coisa também na gestão do PT aqui na cidade de São Paulo, né? A gente tinha um conjunto, primeiro o secretário, eu substituí o professor Marco Aurélio Garcia, né, que estabeleceu algumas linhas importantes do governo petista e a gente foi nessa, né? E aí eu acho que a gente teve uma grande compreensão da prefeita, né, naquele determinado momento, que entendia também a cultura como intrínseca na evolução da cidadania, né, como uma coisa importante para a cidadania. E foi nessa ideia que surgiu as casas de cultura, que surgiu fundamentalmente os CELs também, né, os Centros Educacionais Unificados, que era para ter um galpão, né, de atividade cultural, e a gente fez aquele centro cultural, 21 centros culturais com biblioteca, estúdios, lugares para tudo que se pode pensar em termos de cultura. E isso foi muito importante e muito prazeroso também, né? Na Funarte, eu fui convidado pelo Gil, né? O Gil ainda era o ministro, depois ele saiu e entrou o Juca, né? Eu não... tem coisas de um e de outro que foram muito importantes, né?
Agora, se você vê o discurso do Lula hoje, comentando isso, ele é muito grato ao Gil, principalmente, né? Porque o Gil cumpriu uma função simbólica muito importante, né? E aí ele não era uma visão petista de cultura, né? Tanto que ele era do Partido Verde, né? Mas ele tinha, simbolicamente, era um artista de uma inteligência raríssima, né? E que pensava a cultura de uma maneira muito interessante, né? E isso foi muito importante para o PT, nacionalmente e internacionalmente, né? Quem vê ele cantando na Assembleia da ONU, né, é uma coisa que nos dá rebate na gente de uma maneira que é muito raro, né? Principalmente se a gente compara com o que foi o discurso do atual presidente na ONU, que foi aquele vexame maluco, né? Enquanto o Gil abria essas portas, principalmente com o Hemisfério Sul, né? Principalmente com a África e com a América Latina, que estabelecia relações que mudava a ordem mundial, né? Acho que o Gil teve esse papel muito importante. E aqui ele teve um papel muito importante em conseguir implantar também, eu acho, os pontos de cultura, que foi uma coisa muito, muito interessante. Eu, particularmente, acho que a gente podia ter mexido mais na Lei Rouanet, né? Ter deixado ela mais redonda, mais útil e pelo menos implantada ela como um todo. Ou seja, implantar o Fundo de Cultura, que era a parte da Lei Rouanet, só funcionava o mecenato, né? A parte os outros dois pés do tripé que o Rouanet propunha era para, a gente não sabia para quê, porque o Fundo de Cultura não existia e o financiamento direto também só no cinema, mas nem dependia da lei, porque teve lei própria aí para o cinema. Mas acho que teve um papel muito importante o Gil. O Juca deu uma certa continuidade nisso, né? Não posso negar isso não, apesar de todas as discordâncias pessoais que eu tenho até com o Juca, né? Mas eu não posso negar que teve uma ação importante aí. Eu acho que a gente poderia ter avançado mais no Sistema Nacional de Cultura. O que é gostoso na administração pública é quando você consegue entender a cidade como também uma obra de arte que você está fazendo parte de uma construção coletiva, né? Que você dá um jogo e a sociedade responde, que o público responde com outra coisa e vai criando um diálogo, uma dramaturgia aí para puxar a sardinha para o meu lado, que é extremamente interessante, entendeu? E bonita. Com esse processo que eu falei da Petrobras que a gente tinha, que foi numa quantidade de processos que eu não estava sabendo nem que estava mais lá, porque eu não estava mais no Ágora, não fazia mais parte do teatro, acabou sendo aprovado junto disso tudo. E foi considerado que eu fiz tráfico de influência para que o projeto do Ágora fosse completado, já estava aprovado antes de eu ser da Funarte. Quando eu estava em Brasília, o ministro me chamou, a gente estava discutindo exatamente a Lei Rouanet e o Fundo Nacional de Cultura, e ele falou, tem um grilo para você lá na Funarte, se precisar de alguma coisa, liga com a nossa assessoria de imprensa e tudo mais. Eu falei, mas o que aconteceu? Parece que tem um rolo, foi o que ele me falou. Eu, tranquilo, voltei para o Rio e percebi o tamanho do rolo. Porque o Globo já tinha uma página inteira a respeito disso. Eu falei, cara, você não me entrevistou? Como é que você está publicando sem a minha entrevista, sem o meu retorno? Ele falou, já está pronta a matéria, está aprovada pelo editor e vai sair. Falei, cara, mas confere aqui, entra aqui, eu te dou liberdade para você verificar os processos que são públicos. Não interessa, já está pronta a matéria. Aí eu ligo para o telefone que me deram, para tentar falar com o assessor, nada. Me dão o telefone, eu falo, me dá o telefone do editor que eu quero falar com o editor. O cara tem que me dar direito de confirmar essas coisas. Aí, o telefone dele é esse. Me deram a central telefônica do Globo. Eu falei, tem armação.
né? E a gente tinha muita discussão interna. Eu falei, tem armação, eu não estou afim de entrar nessa briga. Eu não sou burocrata, não sou ficar me defendendo nessa história. Se quiser falar, fala, mas eu vou embora, não vou ficar brigando por isso. Não foi para isso que eu vim para cá, para me segurar num cargo, né? E me mandei. Só que me mandei, não sei se você teve acesso, eu escrevi uma carta, né, onde eu expliquei tudo isso que eu expliquei agora aqui, entendeu? Que me senti completamente chocado, não teve nada. Eu falei, por favor, se eu tenho alguma irregularidade, me julguem, né? Abre um processo, faz qualquer coisa, mas não tinha nada, era só queimação, os funcionários. Que era uma tristeza, porque eu tinha uma bronca com eles, porque eu queria mudar a Funarte para Brasília. Eu falei, não tem sentido a Funarte, que foi a capital federal, deixou de ser Rio de Janeiro em 1959. Como que vocês ainda têm o órgão que cuida da arte nacionalmente é centralizado no Rio de Janeiro, né? A Funarte já dizia um antigo secretário de Cultura, o Aloysio, ele falava, a Funarte é um transatlântico ancorado na Rua Araújo de Porto Alegre, né? E era isso. Porque, por exemplo, se você quer fazer a gente tinha um Pixinguinha, né? O Pixinguinha tinha que ser com o diretor carioca. Então, o grupo do Acre vinha ensaiar no Rio de Janeiro, para depois do Rio de Janeiro se espalhar pelo Brasil, né? Todas as missões culturais eram como uma missão completamente, como é que a gente chama isso? Iluministas, né? Que quem tem a luz são os cariocas. Era o diretor de teatro que ia dar curso no Amazonas. Nunca um diretor gaúcho, um diretor pernambucano vinha para o Rio ou para São Paulo. Uma das posições que eu tenho, que eu felizmente tenho, as pessoas que trabalham comigo também têm, é que, por exemplo, eu entro num determinado edital, né? Eu não ganho edital há muito, muito tempo, né? Mas se eu proponho um determinado projeto, quase que 99% das vezes esse projeto vai ser realizado, com ou sem patrocínio, com ou sem apoio, com ou sem autorização. Ele vai se adaptar dentro da nossa realidade. É claro que a gente construiria ele de uma maneira diferente se tivesse a aceitação e os recursos de outras instituições. Mas se não tiver, a gente faz do mesmo jeito. É uma questão difícil, porque a gente percebe que essa dependência do padrão europeu é muito forte para o brasileiro. É para a classe média ou americano hoje em dia, né? É para a classe média mais consumista, mas é também para nós de esquerda, né? Os nossos padrões ainda são europeus, né? Não dá para negar, por exemplo, a importância, e eu acho que é importante mesmo, não acho que eu não sou contra influências, né? Mas a contundência que chegou o pós-dramático aqui no Brasil, né? Tinha coisas a ver, chegou porque tinha a ver com nós que desenvolvemos teatro, dança, ou espetáculo aqui no Brasil. Mas nós recebemos com mais facilidade, né, essa influência que vem da Europa do que a influência que vem da África, ou que vem da Ásia, ou que vem do nosso próprio povo, né? Aqui a gente viveu essa dicotomia desde o começo do teatro moderno. A influência europeia é muito importante e que acaba sendo um pouco muito mais forte do que deveria ser, no meu modo de entender, entendeu? A gente devia olhar mais para o nosso povo. A gente chega, às vezes, vê no teatro, a gente não se reconhece. Na televisão, a gente não se reconhece, né?
Parece que é sempre uma novela que chegou de algum outro lugar, né? Não da gente mesmo, né? Tem um espetáculo que eu faço do Rainer Miller, que é o Horácio, que termina com uma frase que diz assim: as palavras caem no mundo irrecuperáveis e tornam as coisas reconhecíveis ou irreconhecíveis. Mortal para o homem é aquilo que é irreconhecível. Acho que cultura é uma dessas palavras, né? Ela compreende muita coisa, né? E realmente ela é muito confundida com a arte. Claro que a arte faz parte da cultura, né? Mas a cultura me parece que é uma coisa um pouco mais ampla, que é o nosso cotidiano, é as formas que a gente arruma para sobreviver e sobreviver nesse planeta particularmente e entre a gente. Então vamos criando comportamentos, vamos criando ações, vamos criando formas de pensar, né? Que vão se consagrando, que vão se cristalizando, né? A gente vive no Brasil, e isso a gente tem falado muito hoje em dia, que é do racismo estrutural, é um fenômeno cultural muito violento e que explica muita coisa da nossa violência atual, né? O machismo, o patriarcalismo, a homofobia, quer dizer, são características de parte da sociedade que são características culturais que foram sendo consagradas por uma série de razões. A arte faz parte da cultura como? Não reforçando isso, mas a arte tem como função, no meu modo de entender na história da humanidade, de tensionar tudo isso e de explodir tudo isso. E de falar, precisa ser assim mesmo, né? A arte tem esse papel necessariamente sempre revolucionário dentro do espectro cultural mais amplo, né? E são coisas que deviam ser tratadas diferentes, né? Dentro de um mesmo contexto, é contraditório, trabalham juntas, mas é muito importante que a arte não perca esse caráter transgressor, esse caráter questionador, né? Que a arte tem dentro do espectro cultural. Acho que são coisas diferentes, apesar de serem a mesma, né? E deveriam ter esse tratamento. Na Funarte, se falava muito pouco em arte. Na verdade, no Ministério inteiro, né? Se falava em cultura, porque são formas mais... manifestações culturais, é legal. Agora, a arte dentro disso tem um outro papel e eu acho que mereceria um reforço um pouco diferente, né? E a arte é confundida hoje em dia com uma outra coisa, que é a tal da indústria cultural ou da indústria criativa, como falam, né? E aí você vê o artista não mais como aquele que tem essa função social de alertar, de ser antena do mundo, para ser o reprodutor dos modos mais reacionários, às vezes, mais entristecedores da raça humana que a gente vê. Então, o artista, o ator, reforçando sem nenhuma consciência do que está reforçando, né? A gente vê, por exemplo, alguns diretores de cinema. Eu, por exemplo, rejeitei muita coisa. Rejeitei, inclusive, um que falava sobre o plano real. Eu falei, eu não posso falar isso, nem quero falar isso, e eu acho que isso é completamente equivocado. Mas o artista, o ator, fala, não, é um trabalho e eu tenho que fazer para sobreviver. E aí o colega vai e faz. Mas é triste, porque abre mão no caso do teatro, do cinema, o ator parece que abriu mão da sua narrativa, da sua possibilidade de narrativa. A narrativa é do outro, né? Eu acho que a própria educação é um processo cultural dos mais importantes, talvez o mais importante criado pela sociedade. Quer dizer, o momento em que você vai agregar um cidadão novo a partir do conhecimento que você dispõe para ele, né? Mas a própria educação, e isso existe em todas as áreas, também no próprio conceito de educação, na raiz etimológica, você tem duas possibilidades de entendimento do que significa educação. Uma educação, educare e educere, a educação que você faz de fora para dentro,
e a outra que você constrói junto com o próprio cidadão, né? Uma você prepara a pessoa para a vida e a outra você, para a vida no sentido profissional e tudo mais, e a outra você prepara ele como cidadão para mudar essa vida, para melhorar essa vida, né? Essa contradição permanece. Hoje você tem, e isso foi o trabalho talvez dos mais importantes que o Lula fez na sua gestão, nas suas gestões anteriores, né? Hoje você tem uma grande pressão do mercado, né, que utiliza a universidade para formar mão de obra barata e, ao mesmo tempo, pesquisar para o seu próprio interesse. Não é mais o interesse de Estado que interessa, é o interesse daquela empresa que financia aquela determinada pesquisa com a estrutura pública, né? A outra coisa é quando você tem a possibilidade de você dar informação para o indivíduo e esse indivíduo se transforma num cidadão, né? Aí a educação é um outro sentido. Então essa aplicação tênue ainda, pequena, que os governos petistas fizeram na educação, deram um resultado muito violento, né? A introdução, o aumento do acesso, a política de cotas, a política de cotas sociais e a de cotas raciais, mudou a universidade, né? Não mudou a universidade positivamente, porque a gente recebeu uma contribuição que não tinha, né? Eu fui professor da EAD durante muito tempo, né? 37 anos eu era professor lá na USP, e na escola de interpretação. E teve um ano, que foi exatamente o ano em que eu era também secretário, e eu acho que tem uma relação nisso, em que a maioria dos alunos que conseguiram passar no vestibular, que é muito rigoroso, foram negros, né? Acho que não vai engolir nunca que uma pessoa que foi semi-analfabeta, né, que viveu o que viveu, que veio, que passou fome, que pegou aquilo que eles fizeram para que ele não acontecesse e acontecer, né? Acho que é cultural, acho que tem vem aí uma tradição escravagista, né? Vem aí uma tradição de grandes diferenças sociais, né? E vem aí, junto com isso, além disso, uma grande campanha mentirosa, como tem se mostrado, entendeu? Cada vez mais, né? De ligar o petismo e o Lula à corrupção, né? O cara está aí já desde 1979 sendo acusado, nunca conseguiram provar nada. Acho que não existe pessoa mais investigada que o Lula. Não teve uma linha, né, que comprove alguma irregularidade da vida do cara, né? Do ponto de vista econômico, dele, da família, de tudo mais, né? Mas a mídia, a cada vez que fala. E essa campanha continua, a gente percebe nos jornais, né? Como que as palavras... Porque o Lula é uma pessoa inteligente, e por ser inteligente, lança a mão da ironia muitas vezes, lança a mão da piada, da blague, se diverte, o discurso dele é uma delícia, porque a gente está vendo... E daí você pega uma frase que é dita ironicamente, é tirada de lá e colocada como uma citação verdadeira. Então esse combate dessa elite, dessa burguesia, né, atinge em cheio a classe média, né? E reforça esse valor. Ele não é tão bom quanto ele não é tão bom quanto eu. Quer dizer, eu acho que a classe média, principalmente a classe média e essa burguesia, é pautada pelo ressentimento. Eu tenho uma impressão assim um pouco diferente, assim. Eu acho que até se movimenta, né? A gente até na área das cênicas faz bastante agitação, né? E o que a gente percebe é que são cíclicos, né, esses momentos de envolvimento. O que motiva esse ciclo são várias coisas, eu acho, né? Primeiro, essa premência de perder, né?
acabar de vez. Daí a gente se movimenta. Por exemplo, teve uma grande movimentação na época de um secretário aí né, que foi o responsável por essa desqualificação ou depreciação ou descaracterização do que foi a lei de fomento, que foi uma lei criada pelo movimento, né? Não foi uma lei criada a partir de uma vontade do legislador ou do executivo, não, foi a Arte contra a Barbárie que propôs, né? E gerou uma série de outras leis. É claro que eu, por exemplo, se eu me colocar na posição de secretário, né, eu acho que, por exemplo, a gente mereceria um estudo que os artistas como um todo pensassem a arte como um todo e criasse uma lei das artes aqui que contemplasse tudo. A gente teve brigas importantes, né? Eu acho que a própria qualificação da lei, da distribuição dos recursos da lei Aldir Blanc foi o resultado de uma mobilização bastante importante, a aprovação dela e depois a execução dela, que é onde não teve pressão, dançou, né? Não é só econômica a questão, né? Quando fala, não, a cultura gera 5 bilhões, 50 bilhões, fala, culto gera. Legal, mas isso pode significar só, como tem o agronegócio, tem a agrocultura, entendeu? A cultura que é da grana para valer. E a agricultura familiar? E nós, entendeu? E aquilo que gera realmente a economia, né? Às vezes a gente precisa ser pragmático para conquistar a utopia, né? Para ser utópico. Mas a utopia tem que estar livre, né? A gente tem que estar pensando no mundo, eu acho que não é um delírio, né? Mas é um sonho possível, né? No cinema, o que eu mais ouço na preparação, ou na televisão, né, mais que no cinema, na preparação de ator, é falar, não pense, né? Não use a razão, né? Que é uma coisa que eu não consigo, eu travo quando o cara ouço isso, mas eles usam muito, porque eles querem a tua emoção sendo registrada e a narrativa, o pensamento é feito pelo editor e pelo diretor, né? Então eu acho que o Brecht está muito certo ao propor o que é a possibilidade de errar, né? Que é exatamente o contrário, né, do que o capitalismo propõe, né? É o acerto para o lucro, e é completamente de acordo com o espírito, por exemplo, original da lei de fomento, né? Pesquisa, né? Pesquisa, erre, produza conhecimento para poder ser socializado, não necessariamente através do espetáculo. O Nietzsche fala do Deus, né, morto e do super-homem. Eu acho que também ele está registrando um momento muito importante da história da humanidade, que é esse momento que ele viveu, né, e que faz todo esse sentido. Agora, materialmente, eu não vejo que Deus está morto, apesar de de ser ateu, né? Ele continua sendo o símbolo que gera religiões, que gera pretensas unidades, né? Que prevê rebanhos, que prevê obediência, que prevê uma série de coisas que é muito presente. Infelizmente ele não está morto, né? Infelizmente ele está muito vivo. É difícil você acreditar que alguém que acreditou em mamadeira de piroca seja um cidadão de bem. É difícil, porque é de uma ignorância que a gente lamenta, né? Foi uma série de fatores que aconteceu durante a eleição desse monstro, né? Que acabaram contribuindo para que essas ignorâncias, para que essas mentiras, para que essas falsidades ganhassem um tom de não seriedade, né? Que eram ditas por um facínora, né? Quando é estranho, porque
O que dizer dos cidadãos de bens que não o caçaram quando ele elogiou o Ustra? Ele devia ter acabado lá. Porque dentro da nossa Constituição a tortura é crime hediondo. A nossa arte é feita pelos dois, né? Pelo impulso dionisíaco, pelo delírio dionisíaco e pela organização apolínea, né? Não tem... Sem isso não dá, né? E eu acho que esse equilíbrio que a arte, que os gregos propõem entre Dionísio e Apolo é o X da questão, né? Eu prefiro esse equilíbrio do que a balança desequilibrada, entendeu?